Olá a todos! Olá Saf, olá Dan. Como vocês estão, amigos? Como estão todos? Todos estão ótimos. Todos realmente estão ótimos por estar aqui. É uma lição especial, é uma lição do meu tópico favorito, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E para demonstrar o tópico dessa lição logo de início, eu livremente escolhi estar aqui e aceitar suas perguntas e ajudar o Dan a comunicar a lição. Isso. E eu ajudei o Asaf a escolher isso. Ok. Então vamos começar? Sim, talvez antes eu queria dizer quem está conosco. Temos muitos amigos. Todos gostam do tópico de falarmos dos amigos neste momento. Temos amigos do Texas, Nova Jersey, Geórgia, Japão, Califórnia, Tennessee, Canadá, Missouri, Denver. Nos Estados Unidos temos muitos representantes. Também temos amigos da Austrália, Nova Zelândia. Em resumo, Guatemala, Brasil. Então esta é a melhor parte de cada lição, onde realmente vemos quantas pessoas de diferentes línguas, costumes podem realmente estar sob este desejo especial partilhado, onde podemos concentrar aqui que a Kabbalah desenvolve juntos. Então vamos começar a falar sobre livre-arbítrio. Ok, liberdade de escolha ou livre-arbítrio. Vamos ver. Então nós sabemos neste ponto que o pensamento da criação é o desejo do Criador a trazer luz às criaturas, ou seja, a preencher você, nós, com prazer infinito. Vamos olhar nosso diagrama que costumamos usar. Então aqui temos nossa descida do mundo espiritual, temos a existência a partir da ausência. E aqui descemos por 1, 2, 3, 4 mundos até este mundo. Deste mundo continuamos sentindo o tempo à medida que ele passa nessa direção. Então temos a barreira, ou Marson, e nós atravessamos a barreira e continuamos para cima, de volta ao mundo espiritual para alcançar o mundo do infinito, que começamos aqui. Então fomos através de 1, 2, 3, 4, 5 mundos de volta e voltamos para cá. Ok. Então este é o processo da criação do nosso ponto de vista. Do ponto de vista do Criador, vale a pena dizer que tudo ocorre num instante, não há sensação de tempo, não há nada. Isso somente do nosso ponto de vista da criatura. Ok. Então agora aqui temos a correção final. Correção final. Ok. Agora, temos que entender, como os cabalistas nos dizem, pois de alcançar este ponto, e podem nos dizer, deste nível espiritual, que todos acabam aqui, não importa o que ocorra. Não importa qual religião, cultura, qualquer coisa. Todos terminam sempre aqui, na correção final. Acabam aqui. Isso nós geralmente chamamos os 3 estados da criação, esse diagrama, ou modelo de 3 flechas, como explicamos. Isso, e podemos desenhar assim. Vocês verão este diagrama muito. Quase todas as lições de Kabbalah é uma boa forma de dar um zoom em todo o processo. E usando este diagrama podemos realmente analisar qualquer aspecto da Kabbalah e entender onde
pode se colocar neste processo da criação. Então, onde está o livre-arbítrio? Então, se olhamos para esse diagrama, veremos muito no futuro, este é o estado A, aqui tudo é A, daqui até a barreira. Na verdade, tudo é B. Sim, todo o processo de A para C é a criação. Então, aqui é B. Então, de A até C. A parte inferior sempre se refere como nosso mundo. Então, este mundo. Ok, então aqui estamos agora, por enquanto, em algum local desta linha. Ou seja, desceram do mundo espiritual, nós não temos qualquer sensação da espiritualidade, seja qual for. Não voltamos para o mundo espiritual ainda, então estamos aqui. O que define este mundo? A qualidade de recepção. Este mundo, 100% de recepção. Ok, como aprendemos na lição 3, isso teve que ocorrer porque a criatura foi criada no primeiro estado, no estado A, como um embrião. Como um embrião no útero de uma mãe. Inconsciente de si, do Criador, de qualquer coisa. E a única forma de começar seu desenvolvimento foi primeiro distanciar-se 100% do Criador, como aprendemos, não há distância física na espiritualidade, então a distância realmente é a oposição, desigualdade de formas, de qualidades. Por isso que somos 100% opostos ao Criador, que ele é 100% doação e nós 100% recepção. Ok. Então, aqui estamos neste mundo. Qual é a situação? Aqui está, eis a situação. Por exemplo, sobre livre-arbítrio. Estamos falando de decisões, basicamente. O livre-arbítrio é a possibilidade de fazer uma decisão simples. Por exemplo, eu tenho uma decisão. Qual é a situação quando temos que decidir algo? Bem, vamos ver. O fato é que ter 100% de intenção para a recepção, automaticamente, como máquinas biológicas, escolhemos a opção de maior benefício para nós, automaticamente. O que isso significa? Vamos ver. Eu tenho algumas notas aqui. Ok. Então, vamos ver os componentes de uma decisão. Número 1. Estes são os componentes de uma decisão. Enquanto, Dan, você faz isso, podemos ver o que o Baosulam menciona em respeito ao que você disse. Então, o Baosulam menciona essa questão de estar totalmente inclinado a escolher de acordo com o prazer e a dor. Então, vamos simplesmente ler estes parágrafos. Estou lendo do Kabbalah para Estudantes, nosso texto normal, página 376, e vocês verão como isso se encaixa com a explicação do Dan. Então, no título chamado Prazer e Dor. Então, o Baosulam diz o seguinte: quando examinamos os atos de um indivíduo, somos levados a considerá-los obrigatórios. Ou seja, ele é obrigado, o indivíduo, a fazer o que faz, a praticá-lo sem qualquer liberdade de escolha. De certo modo, ele é como um ensopado cozinhando no fogão. Não tem outra escolha além de cozinhar. E a providência atrelou a vida a duas correntes, o prazer e a dor. Então, como Dan disse, somos como agindo como máquinas biológicas. E o Baosulam acrescenta que somos totalmente influenciados por essas forças de prazer e dor. E o Dan vai descrever como isso ocorre num processo de decisão. Mas o Baosulam continua dizendo: os seres vivos não têm liberdade de escolha entre escolher o prazer e a dor. E a única vantagem do homem sobre os animais, porque isso é uma pergunta comum, qual a diferença então, se somos máquinas biológicas? Como o Dan mencionou, se não há diferença entre não seres humanos e animais não seres humanos e seres humanos animais, é que ele pode
aceitar certa quantidade de dor em prol de um benefício ou prazer futuro a ser alcançado após certo tempo. E ele pode almejar um objeto a longo prazo. Porém, na realidade, aqui não há senão um cálculo aparente comercial. Isso significa que o futuro benefício ou prazer parecem preferíveis que a dor ou agonia atual, senti-los agora. Aqui trata-se apenas de dedução. E isso é importante, que a dor é deduzida do prazer aspirado e ali permanece algo extra. Ou seja, a menor quantidade de extra. Obrigado, Asaf. Então agora vamos ver um nível básico numa linguagem simples e discutir o tópico principal, que é a comida. A comida. Bem, estamos falando dos componentes de uma decisão, então vamos usar o exemplo de abrir a geladeira. Então, graças a Deus, todos têm internet, possam ter geladeira com várias coisas dentro. Talvez não precisamos logo, nem precisaremos abrir, né, a geladeira. Você pode pedir pela internet e vai chegar pelo CD-ROM. Isso. Então, quais são os componentes de uma decisão? Primeiro, temos as opções. Opções. Eu abro a geladeira, olho para dentro, o que eu vejo? Vejo o que tenho. E agora estamos falando de uma situação onde não sei o que quero. Então tenho que tomar uma decisão. Se anseio algo, acho que está na geladeira, mas não há decisão. Tenho um anseio, sei o que eu quero. Mas aqui não tenho certeza. Estou com fome, vou lá, abro, olho, posso dar uma busca, ver o que há lá dentro. Então há todas as opções diante de mim. Tenho opções. Número 2. O segundo componente é o valor de cada opção. Valor de cada opção. Qual o valor de cada opção e como ele é determinado? O valor de cada opção é o quanto quero, algo que quero, algo recebido. Então, olho dentro, vejo, digamos, uma salada de atum. Olho e penso comigo, quão bom isso seria agora? Quanto eu quero isso? Este é o processo de avaliar o valor. Ok, posso comer algo, digamos. Número 3. O custo de cada opção. Custo de cada opção. Qual o custo? O custo é o quanto tem que pagar por isso. Se eu como esta salada de atum, então eu não mais terei salada, eu acrescentarei algumas calorias, etc. Então, eu acrescentei todas as coisas negativas. Então, agora vamos olhar de onde vêm esses componentes. Quem gera essas opções, esses componentes? Como são avaliados as opções? Assumo por um exemplo, por um momento, se eu não tenho livre-arbítrio, o que eu assumo? Obviamente que eu não tinha antes. Isso significa que eu não tenho a escolha de escolher o que eu quero na geladeira, porque antes eu não tinha livre-arbítrio também. Então vamos supor que as opções foram dadas a mim pelo ambiente. E geralmente é assim, porque a maioria das decisões não é em relação ao que há na geladeira, mas aos fatores externos, que vêm do mundo externo, sobre os quais não temos controle. Então as opções são dadas a mim externamente pelo ambiente. O valor de cada opção também me é dado. Isso não é algo que eu escolho. Eu não sento e olho um pedaço de bolo no refrigerador e decido o quanto quero. Eu simplesmente espero e avalio. Então sei o quanto quero. Então não decido, eu quero isso ou aquilo. Eu posso querer mais ou menos. Eu automaticamente sei quanto quero. E o custo de cada opção também é dado.
A quantidade de calorias que há no bolo não vai mudar, na torta, não importa quanto eu queira. O dinheiro que eu paguei também é dado de fora e o custo de cada opção também é dado. Então, como esse processo funciona? Eu tenho certas opções, avalio cada uma em termos do seu valor e custo e sempre pego a que tem maior benefício, que dá maior benefício. Então, por exemplo, eu adoro mesas. Bom, enquanto você está dizendo, eu estava pensando. Parece engraçado quem realmente desenha uma mesa quando tenta pensar em algo para comer. Mas, na verdade, como o Deno vai mostrar, é exatamente o que fazemos. Ou seja, quer desenhando num pedaço de papel ou não. Então, vamos ver. Temos o valor. E, na verdade, nossos cérebros são tão otimizados a fazer isso e ocorre rapidamente. Você faz a cada momento do dia. Ok, então aqui temos 3 opções. Vou manter A, B, C. Você pode pensar como um bolo, uma salada de atum e cerveja. Acho que C é popular. Ok, então vamos ver o valor do A é 20. Um abstrato, número 20. Então é fácil pensar com números abstratos. Qualquer valor que tenha de um prazer em potencial, vamos manter em números. Então o valor de A, digamos, é 20. Eu olho para o A e decido automaticamente que vale 20. Que custa para mim, vale 20. E também me custa 20. Então qual é o meu benefício? 0. Ok. Não é tão ruim. Ficou igual. Vamos ver, então, a opção B é 100 o valor de algo. E o custo é só 10. Então, meu benefício é 90 aqui. Que é ótimo, estou melhor. E na opção C, digamos, por exemplo, o que sobrou? Um queijinho. Queijinho. Então, o valor é muito pequeno. Eu recebo algo dele, mas o custo é um pouquinho maior. Não vai ser tão bom, então o benefício para mim é negativo. Então o que faço? Automaticamente eu olho o benefício. Eu olho para o benefício que veio e pego o maior. Esta é a chave pela qual escolhemos sempre o maior. E por isso que não temos livre-arbítrio. Somente eu viro este processo. Eu sou 100% de recepção, sempre escolho o maior benefício. Não importa quais sejam as opções, automaticamente escolho essa opção. Então não há escolha aqui. A avaliação ocorre sem a minha escolha e não tenho problema com isso. Então o valor e o custo são determinados automaticamente e as opções são me dadas pelo ambiente. E minha escolha, a única coisa que posso fazer parece ser escolher, mas eu escolho automaticamente o maior prazer e benefício. Por isso que é impossível escolher uma opção com o menor benefício para nós. Eu sei que haverá muitas perguntas, mas antes de pensar nisso, vamos ver se este é o caso. Sim, você quer ver perguntas? Ok, sim, isso. Na verdade, você cobriu quase todas as perguntas que já foram feitas, como José de Santa Bárbara, que pergunta sobre dor e prazer. Quando eu estava lendo isso, você provavelmente perguntou se é porque vivemos em dualidade ou coisa assim. Então acho que agora, depois da explicação do Dennis, foi esclarecido que prazer e dor se referem ao quanto ganhamos de certa decisão e quanto perdemos de certa decisão. Não tem que ser uma dor verdadeira, um sofrimento verdadeiro, mas somente positivo e negativo. Como pode ser explicado tecnicamente, como o Dan mostrou agora. E por que isso? Porque somos desejo de receber neste mundo, tudo que sentimos é nosso desejo de receber prazer. Então, movemos-nos em direção ao prazer e a tudo que nos dá dor, que significa falta de prazer, nos afastamos.
Então, sempre nos movemos para o maior prazer e com o menor esforço, como prazer, sofrimentos, problemas, esforços. E realmente esta é a mesa do Dan. Ela ilustra isso, demonstra isso. Que mesmo que exista uma análise, um cálculo que realizamos, através do qual o propósito é a nossa ilusão de livre-arbítrio, este processo, quando vamos, espera um pouquinho, é cerveja, ah não, e é queijo, não, espera um pouquinho, isso é 20, isso é 100, então vai me fazer sentir, digamos, vou ficar mais gordo, ou vou ficar bêbado. Não, quando fazemos o cálculo, sentimos como se escolhêssemos. A grande diferença, nós passamos por um sentido consciente deste cálculo, mas o resultado, na verdade, é algo que é ditado por este paradigma do máximo de prazer com menor esforço. Nos movemos em direção ao prazer, nos afastamos da dor, o que nos dá um maior benefício, é para aí que vamos. Isso cobre a pergunta da Josie e também de Rama. Ela pergunta sobre a dedução, que é um termo que o Bosselom usa. Não tem nada a ver com Tsintsum nem restrição. São termos diferentes, não vamos ver o que é Tsintsum, não vamos ver o que é Tsintsum agora. Está apenas falando em que se vê sobre o futuro prazer. Dedução seria subtração, isso, você está subtraindo o custo do valor e é com isso que você resulta. Então vale a pena mencionar só uma coisinha, que todos esses benefícios estão com relação a nós. Outras palavras, vamos ver, supor que a opção B, o custo é 10. Então não é difícil pegar um pedaço de bolo da geladeira, começar a comer, digamos, mas para mim o benefício é 90. Mas digamos que alguém mais realmente quer aquele pedaço de bolo. Então se eu avalio isso, avalio essas opções com relação a alguém, então subitamente o custo se eleva. Então o custo para mim de comer este bolo é o fato de que alguém não pode receber este bolo. Então, todos esses benefícios aqui são somente em relação a nós. Isso é muito importante descrever. Dan, você vai gostar dessa. Na verdade não é uma pergunta, mas é importante, será legal mostrar. O Peter da Austrália disse que, e eu quero comentar, ele diz, bem, para mim o valor do seu ensinamento é infinito e o custo é nada. Então, como eu posso escolher essa opção? Bom, eu vou dizer, é correta neste ponto, mas em certo ponto, talvez você não terá que pagar nada, como normalmente pagamos pelas coisas neste mundo, com dinheiro ou posses, mas você terá que pagar com um certo esforço para receber cada vez mais a profundidade, não somente intelecto e entendimento, mas quanto mais a pessoa avança, mais ela realmente analisa onde está o seu ponto de liberdade em relação ao estudo, ao progresso espiritual. Então isso, na verdade, é algo belo que você escreveu. E realmente há muito a dizer sobre isso, que você descobrirá por si mesmo, à medida que você avança. O que realmente pense nisso. Pense nessa pergunta. Tenha em mente, vamos continuar. Qual é o custo efetivo que pagamos para avançar espiritualmente? Mantenha em suas mentes isso por algum lugar. Vamos chegar a este ponto. Ótimo. Então isso nos leva ao próximo tópico. Então agora, voltando ao nosso desenho inicial, aqui estamos. Agora entendemos que nós estamos aqui. Essa situação que descrevemos deste mundo. Em outras palavras, que qualquer ponto no tempo, aqui, em qualquer momento, eu tenho certas opções, tomo decisões e vou para a próxima. Tomo decisões, escolho e vou seguindo, até que chego à barreira e começo a subir. Mas, neste ponto pode parecer estranho para vocês, porque se eu... Bem, vamos voltar nisso no segundo. Agora, qual é o trabalho do Criador em todo este processo? O Criador, bom, quem sabe antes de introduzir o Criador na equação,
Josie mandou uma pergunta que acho importante que a gente esclareça. Como você pode dizer, Josie de Santa Bárbara diz, como você pode dizer que nós sempre escolhemos o benefício maior? Quando eu decido ir para o bolo, mesmo que eu ficarei gorda. Você sabe, é uma pergunta de mulheres, tipicamente, não? Eu sempre vou no bolo, tudo bem. Bom, mas é uma pergunta porque você realmente está dizendo, ok, eu sei que algo me dá sofrimento, de certa forma. Parece que a Josie está indo contra o paradigma, é verdade. E para responder essa pergunta, temos que olhar de novo esse diagrama da nossa mesa. E vamos atribuir o custo que me faz ficar gordo, aqui é o bolo, de 10. Então, digamos, eu me sinto mal, então vai me deixar gordo, então tem as calorias. E o que mais tem neste custo que me impedirá de comer? Por exemplo, se você não tiver o bolo, então você tem que comer de uma vez só. Então isso também afeta o custo. E aqui está o custo, o meu custo percebido do quanto sofrerei por comer o bolo. Então sei que isso vai me fazer gordo, mas eu não sinto isso ao comer, que instantaneamente eu vou estourar. E talvez no futuro, talvez o custo será maior. Mas o que é importante aqui é que o valor para mim é muito alto. Imediatamente eu recebo todas as satisfações de comer este bolo. E eu vejo diante da minha face, está diante de mim. Então eu tomo o valor, tomo o custo, faço a subtração e recebo este benefício. Por isso que eu como o bolo. Para continuar no tópico, antes de avançar, porque há mais perguntas sobre ele, então as pessoas perguntam, espera um pouquinho, devemos estar falando de prazeres imediatos. Ou se estamos falando de prazeres rápidos, como damos o exemplo? Mas isso também ocorre? Pense nisso. Porque isso tem um peso importante. E é um tópico importante. Se esse é o tipo de cálculo, de processo que ocorre em qualquer tipo de decisão, tomada de decisão, ou seja escolhendo o que comer, mas também o que fazer na vida, ou qual profissão, o que estudar na escola, ou mesmo quando faz coisas que parecem contradizer este paradigma, digamos, quando um soldado no exército, pula sobre uma granada e morre, é o exemplo famoso que usamos. Então estamos dizendo que isso também, no final, é resultado deste cálculo de custo-benefício que ocorre? Boa pergunta, porque se respondermos isto com sim, então basicamente significa que há também, não há julgamento aqui. Você não pode realmente dizer que as pessoas são más ou boas, que não há nem bom e mal como sentimos, como achamos. E são boas perguntas com relação às coisas terríveis que vemos no mundo. Pessoas terríveis. Essa é uma boa pergunta. Ótima pergunta. O que você acha? O que vocês acham, meus amigos? Vocês têm alguma sugestão para isso? Eu vou dizer o seguinte, vamos ler algumas sentenças. Qual a página? Espera um pouquinho, 377. Só umas sentenças do segundo parágrafo, exatamente sobre isso que falamos. Então, se irmos em todo este prazer e dor, neste mecanismo, ele realmente é algo que penetra e está em tudo que fazemos. Então, o Bassulam diz, ocorre então que não há isso como egoísmo, porque ninguém está nos seus próprios pés, ou seja, não sou o dono do ato que faz, e não sou eu quem faço porque eu quero fazer, mas eu faço de forma obrigatória. Ocorre porque é a minha natureza, assim que funciona. E sem a minha consciência também, ou seja, toda a mesa que o Dan desenhou ocorre automaticamente.
assim recompensa e punição acabam. Isso é uma ótima pergunta e um ponto muito sensível da lição, porque neste ponto, se você está na internet, a conexão acaba, seu computador queima, é possível que você possa, digamos, sair correndo na rua pelado, fazendo outras coisas. Então, por favor, antes disso, espere até o fim da lição, porque ainda somos responsáveis pelo que fazemos. Somente porque agora parece, eu não tenho liberdade de escolha, então eu posso fazer o que quiser. Não, espere um pouquinho. Então vamos esperar que possamos descobrir isso. E que a Kabbalah possa nos ajudar com isso. Agora. Então falamos dessa situação aqui neste mundo. Esse é o nosso estado neste mundo. Recepção 100%, agindo decisão pós-decisão. Mas o Criador decidiu que Ele quer nos dar prazer infinito. E a única forma de fazer isso é se nós, a partir daqui, subimos de volta até aqui, na correção final. A correção significa que o desejo egoísta é invertido de tal forma que é totalmente usado para doação. Essa é a intenção aqui, doação, esse aqui é 100% recepção. Então nós subimos e aqui finalmente estamos corrigidos. Este infinito, e o fato de ser infinito, aponta para a noção do desejo ser preenchido ou sentido infinitamente. Ou seja, tenham isso em mente, como um copo que está totalmente preenchido. Ou seja, por estar totalmente preenchido, dá a sensação de infinito, porque não há carência, falta. Isso que é importante aqui. Então agora, o Criador decidiu que se Ele vai nos preencher infinitamente, a única forma de fazê-lo é através da recepção. Por quê? Porque não posso ser preenchido infinitamente egoisticamente, só me dando dinheiro. Bom, não sei. Eu sei, na verdade, mas quem sabe vão deixar os estudantes pensar um pouquinho. Ok, ótimo. Então, voltando ao princípio de equivalência de forma, que trabalha de tal forma que quando há disparidade de forma entre o vaso e a satisfação, ou a criatura e o criador, e nós e o prazer, há tanto que podemos ter este prazer ao sermos opostos. Então, quando recebemos com uma intenção oposta, o que ocorre é que simplesmente desfrutamos por um pequeno momento. Então, no momento que o desejo encontra o prazer, sente a oposição como positivo e negativo, se neutralizam, a partir deste momento, então nós vamos pensar, quer saber, eu realmente não estou com tanta fome, eu não gosto dessa carne mais, ou etc. Qualquer tipo de preenchimento, satisfação, que está nesse paradigma de desigualdade de forma, que é todos os tipos de prazer que sentimos com os 5 sentidos corporais, e em geral, toda a nossa existência é uma existência de disparidade de forma, por isso que é uma existência finita, como que pensamos que é um corpo que vive e morre neste mundo, tudo faz parte dessa percepção, porque tudo que somos é desejo, e tudo que há à nossa volta é esta poção de doação, que é prazer. Mas quando tentamos pegar um pouco disso com nossa intenção inata, egoísta, então, como somos opostos, nós só pegamos um pouquinho e pronto. E essa é toda a nossa existência, tudo que ocorre nessa existência corporal. Então, esse é o tipo de problema por ser pessoas egoístas. Não conseguimos ser preenchidos infinitamente. Nós pegamos o prazer, conhecemos o desejo, comemos o bolo e depois acaba, não estamos mais com fome. Então nós paramos até que outro desejo venha, cresça, e subitamente o benefício de sentir esse desejo torna-se maior que o custo, ou o benefício de qualquer outra opção, então eu vou lá e preencho. E é assim que funciona. Isso, na verdade, não é bom. Queremos ser preenchidos infinitamente,
de preferência sem gastar energia. E essa é a parte interessante. Nós realmente queremos ter prazer infinito. Por exemplo, se somos bons, digamos, por ser preenchidos por um segundo e esvaziando-nos e sendo preenchidos de novo e buscando, perseguindo esses prazeres a todo momento, tudo bem, mas à medida que fazemos isso, também há algo nas nossas almas que está se desenvolvendo, que é esta noção de que algo está errado, algo realmente não está funcionando. E realmente é isso que ocorre quando o seu ponto no coração emerge, quando você realmente chega à compreensão. Espera um pouquinho, algo tem que mudar. Eu, na verdade, não estou procurando. Por isso, o que eu quero é a conexão com a raiz, a equivalência de forma, que chamamos com o Criador, etc. Mas, em essência, este é o processo que ocorre conosco. Através disso, chegamos a entender que o ponto no coração não é uma linha finita, e, na verdade, é uma linha distinta entre pessoas. Esta noção de que essa busca é única, que nós chamamos ponto no coração, é definido como ponto no coração. Por quê? Porque mais tarde cresce, 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 e é a centelha inicial do desejo de doar, mas você e eu não sentimos isso como doação, só sentimos como uma carência, uma incapacidade imensa de nos adaptarmos à realidade. E continuamos satisfazendo nossos desejos atuais. E é interessante descobrir se isso é único ou não. Vá alguém na rua, alguém que você conheça, não faça isso, mas digamos que você faça isso, e pergunte sobre o significado da vida. Vocês estão bem se durante toda a vida só perseguimos prazer, somos satisfeitos, ficamos vazios e continuamos, sabendo que a próxima vez temos que alcançar o prazer e temos que trabalhar ainda mais, porque nosso desejo ou capacidade para esse prazer aumentou. Então temos que trabalhar mais duro para preenchê-lo. É como um processo maluco, mas as pessoas estão ok, tudo bem. Ok, então agora o que sabemos? Sabemos que o pensamento inicial da criação é nos preencher infinitamente e, de certa forma, acabamos este mundo. Agora o trabalho do Criador... Espera um pouquinho, sabemos que o Criador não é uma pessoa, mas neste ponto, nós sabemos que o Criador, nós entendemos que é uma força, isso. Uma força, isso. Caráter, pessoa, personagem são coisas que vêm da nossa percepção corporal. Então esta força de doação é uma força diretora que lentamente corrige o desejo egoísta. Como isso ocorre? Nós sabemos que não há coerção na espiritualidade. Você, eu, Asaf e qualquer outro, estamos todos sentados porque escolhemos fazer isso. É totalmente livre. Então o Asaf também pode sair daqui, você pode desligar seu computador e pronto. Mas há algo que nos mantém juntos. Este ponto no coração continua, mas é um desejo interno, eu sinto como se fosse meu. E esta lei de não ter coerção na espiritualidade é totalmente englobante. Engloba tudo, em qualquer segundo. E mesmo aqui, quando atravessamos a barreira, uma vez que você entra no mínimo dos níveis, ou a menor quantidade de doação, o nível mais inferior dos mundos espirituais, você não tem mais carência. Todo o processo é devido ao seu desejo de progredir. Não é aqui, por exemplo, que você é batido pelas costas, golpeado pelas costas para perseguir coisas. Não. No mundo espiritual, e qualquer avanço espiritual, exige que queiramos avançar. Portanto, como o Criador faz isso? Ele usa o ambiente para nos mostrar que vale a pena adquirir o atributo de doação. Então agora, vamos dar uma olhada nesse diagrama aqui, em maiores detalhes. Pronto. Eu estou aqui neste mundo. E estou me movendo em direção à barreira. Então agora o que podemos fazer?
Eu sou empurrado nessa direção por forças que estão fora de mim. Sei que todos acabam aqui, todos têm que passar por aqui e subir continuamente. Então, note neste diagrama que só há uma linha. Não é como, eu posso ir aqui, depois posso voltar aqui, voltar à meta, qualquer local que eu queira ir. Não, só há uma linha e é predeterminada. E, se tudo é predeterminado, então do que estamos falando nessa lição? O que significa livre-arbítrio? Aqui eu avalio minhas opções e escolho o maior benefício. Aqui eu avalio minhas opções e escolho o maior benefício, etc. Em cada nível eu faço a mesma coisa. Automaticamente, pois as opções são dadas para mim de fora. Por que nos colocar até nisso? Essa é a questão. Ou como perguntaram antes, se cada um recebe, ou seja, a correção final, a meta da criação, por que passar? Qual o valor de estudar Kabbalah, especificamente? Por que passar por tudo isso? Essa é uma ótima pergunta. Vamos pensar sobre... Não, como exemplo. Ninguém gosta de escola, né? Vamos pensar na escola, por isso que é um bom exemplo. Na escola, digamos que você tem que se formar. Este é o ponto. Então, use a analogia, estamos neste mundo, estamos na escola e temos que nos formar. Temos que passar a barreira da graduação. Como podemos fazer isso? Só podemos fazer isso se passarmos todas as classes. Como passamos as classes? Somente fazendo tarefas. Ao fazer tarefas, você aprende o que está dentro, o que está na classe, o que a classe engloba, e assim você pode ir para o próximo. Então, temos que fazer a tarefa. Temos que graduar, temos que passar todas as classes, temos que entrar no mercado. Automaticamente, ao fazer o trabalho, é um conceito mais profundo, porque realmente muda, bota mais sinapses no cérebro, você aprende mais, é isso que temos que atravessar. Então, este processo de fazer a tarefa, na verdade, está nesse exemplo, nessa analogia, o processo da correção. Então, como fazemos nossa tarefa, nossos temas de casa, se nós não somos pessoas que adoram fazer tarefas? Nós vamos para casa, jogamos a sacola da aula, ligamos a TV e tiramos o sapato. Isso é uma coisa típica, né? Nós temos que fazer a tarefa de casa. Então, na nossa mente, na parte de trás da nossa mente, estamos sentados lá assistindo TV, mas sabendo, mais tarde, essa noite, eu tenho que fazer minhas tarefas. E talvez, vou ficar mais uma hora na TV, entra a mãe e diz, você começou a sua tarefa? A sua tarefa está feita? Como você fará a sua tarefa? E começamos a sofrer, vemos essa pressão. Sim, eu tenho que fazer minha tarefa, e ainda mais eu tenho que passar essa classe, porque eu tenho que me formar. E tudo isso começa a acumular-se. Então, o que ocorre se não fizermos a tarefa naquele dia? No próximo dia, chegamos à classe, não temos nada, sofremos ainda mais, fazemos um teste, algumas semanas mais tarde, não sabemos, e vamos sofrendo ainda mais. Então, é uma espiral descendente. Quanto mais resistimos este caminho que estamos, mais difícil e doloroso se torna. Mas o caminho está só fazendo o trabalho. Então, no final do semestre, quando você quer se formar, você começa a sofrer e a gritar, porque é muita pressão, mas você ainda tem que fazer para passar o teste. E é por isso que estamos aqui. Mas nós dizemos que não há coerção na espiritualidade. É verdade. Não há coerção, porque você só pode avançar querendo. Mas há coerção em fazer você querer. E é assim que avançamos, como fazemos hoje. Hoje o Criador estabelece um ambiente para nós de tal forma para nos mostrar que vale a pena doar. Na verdade, começamos a sofrer cada vez mais, e quanto mais doamos, quanto mais distante estamos da doação e mais próximo da recepção, mais nos aproximamos desta época onde devemos avançar a barreira, porque essa linha fina está sendo feita automaticamente. A cada segundo avançamos cada vez mais, mas à medida que nos aproximamos daqui, nossa qualidade de doação precisa ser maior para passarmos. Então, nós sentimos nossa proximidade com esta área como um sofrimento. E veremos, na verdade, como isso se aplica numa escala maior.
É porque toda a humanidade passa por isso que está passando agora. Mas essa é essa situação. Então agora vamos dar uma olhada de uma perspectiva diferente. Eu cheguei em casa, em vez de assistir TV, eu vou para o meu quarto, pego meus livros, faço minha tarefa, sei que amanhã vou para a classe. Minha mãe vai vir um segundo, talvez com um lanche delicioso, para que eu possa desfrutar. Então estou fazendo, estou aprendendo. E sinto o prazer em aprender. Estou passando pelo mesmo processo, internamente. Este processo de aprendizado. Estou passando por ele, mas agora eu passo de uma forma fácil. Eu desfruto toda a viagem. Qual a diferença? Eu ainda tenho que passar por ele, mas dessa forma é mais fácil, mais rápido, e eu gosto. Então isso, em essência, é para chegar ao ponto do nosso tópico, e isso é a nossa liberdade de escolha. Nossa liberdade é ser capaz de escolher entre dois caminhos. Seja o caminho do sofrimento, o caminho que temos onde resistimos a esta qualidade de doação, que está sendo forçada a nós, ou o caminho da luz, como é chamado. Por que a luz? Porque a luz é esta força que corrige, que nos empurra a avançar, em vez de nos puxa para avançar, em vez de empurrar. Ou seja, é como fazer a tarefa. Eu sei que eu vou receber tudo que é bom, meus pais vão ficar felizes. Tudo isso é a força que nos faz avançar, nos puxa para avançar e não nos empurra por trás. Então essas são as duas opções. Esse é o nosso livre-arbítrio. Mas há um mas aqui. Como escolhemos entre os dois caminhos se não temos livre-arbítrio? Então nós temos metade de livre-arbítrio, meio livre-arbítrio. Como você pode afetar? Como você pode escolher se você não pode escolher? Então quem sabe ver perguntas, depois voltamos a isso. Quem sabe vale a pena neste ponto, como que, olhando para as perguntas que vocês estão fazendo, amigos, resumir onde estamos e recapitular os pontos que temos passado até agora. Porque antes disso, na verdade, eu diria brevemente que é uma razão pela qual damos essa lição tão tarde no curso, porque exige toda a preparação que vocês têm passado até agora. Porque vamos ver o curso que estamos fazendo em geral. Uma das coisas mais óbvias que ocorrem na Kabbalah, como vocês notam agora, eu creio, é que estamos mudando, expandindo, acelerando nossas definições sobre o que é bom, o que é mal, e o que é certo, o que é errado, o que é um ato livre e o que não é um ato livre, etc. E qual é a nossa natureza, qual a meta da natureza que nos circunda e como nós dinamicamente trabalhamos com isso. Uma qualidade na natureza em oposta à nossa qualidade, porque somos criados assim. E todas essas respostas constroem um novo tipo de paradigma em que vivemos numa percepção mais ampla, onde gradualmente aplicamos tudo isso também ao nosso entendimento da vida. E o livre-arbítrio, na verdade, é para realmente entender, é uma lição de duas partes, a propósito. Essa é a lição número 1, a parte 1, e semana que vem vocês terão outra parte sobre este assunto, porque sabemos e confiamos, e confiem, nós sabemos pela própria experiência, por nós mesmos e ensinando várias vezes aos estudantes, que leva um certo tempo, e na verdade não é em tempo, mas é mais como um processo, um esforço de processo, esses processos internos que ocorrem dentro da pessoa. Quando isso se assenta e gradualmente você constrói as conexões com tudo que estuda. E o livre-arbítrio é um dos tópicos que exige já certas definições para estarem interconectadas na pessoa, para que ela realmente entenda. Por isso que você faz várias perguntas aqui que eu
Não que não sejam perguntas importantes, são importantes, mas se nós irmos diretamente a elas agora, só vamos direto a uma coisa específica e não vamos ver o quadro geral. Então eu espero, acho que na próxima lição seremos capazes também de mostrar esse quadro geral do livre-arbítrio, e daí talvez uma dessas perguntas vocês verão que serão respondidas de forma natural também. Seremos capazes de ter um modelo, um quadro diante de nós que esclareça isso. Então é claro que o que perguntamos antes, em relação ao soldado que morre na granada e todas as implicações que isso tem, e o que é bom ou ruim, o que é recompensa e castigo, perguntas como e sobre suicídio neste mundo, tudo isso. Se vocês conectarem tudo isso, de novo, não somente ao tópico direto que estudamos agora, mas tem tudo que aprendemos, a percepção da realidade, realmente somos robôs ou somos almas que se desenvolvem, o que vemos neste mundo é apenas uma certa encarnação, certa fase do desenvolvimento da nossa alma. Tudo isso, quando se juntam, será mais fácil para você entender. Então eu não vou... Então várias perguntas aqui que eu não vou entrar no mérito, mas eu quero explicar por que queremos dar essa perspectiva geral de onde estamos e por que ensinamos livre-arbítrio no final da lição, e que é uma lição de duas partes. Ok, então vamos voltar ao caminho do sofrimento e da luz. Ok, então o caminho do sofrimento e da luz. Isso sempre é uma opção? Não. Nem sempre é uma opção. Isso surge, parece uma opção, aparece e surge quando o ponto no coração surge. Vamos olhar o diagrama de novo. Digamos que estamos indo, mas aqui o ponto no coração desperta dentro de você. Ponto no coração. Agora, neste momento, neste ponto, é quando o livre-arbítrio ocorre. A partir deste ponto, aqui somos capazes de tomar decisões. Isso significa que antes não éramos capazes de fazer decisões de forma alguma, em qualquer sentido de palavra, e eu verei, à medida que progredimos, porque isso na verdade é o fato, porque este é o caso, mas nós estamos em algum lugar aqui. Então, antes da barreira, mas com ponto no coração. Avançando, estudando Kabbalah, se aproximando, tentando fazer de forma possível, da melhor forma possível. O que isso nos dá, que não tínhamos antes, é um desejo em particular. Este desejo é expresso na escolha do nosso ambiente, digamos. Então, você tem um desejo em particular, digamos. Você está na internet, começa a buscar, achou esse curso, se inscreveu e está aqui. Então você já passou por 7 lições e escolheu um novo ambiente diferente. Você se acaba estando num ambiente diferente, algo. Então agora este ambiente influencia você como qualquer ambiente. Então, o ponto no coração é esse desejo que veio para cá e agora ele te dá as condições para exercitar seu livre-arbítrio. Uma dessas condições, a condição é a escolha do ambiente. E a escolha do ambiente, na verdade, é um tópico mais sutil, porque parece que eu posso ir nesta sala, naquela, mas vamos cobrir isso num segundo. Então, aqui temos o ponto no coração, que é uma centelha, uma semente, da qual podemos desenvolver uma qualidade maior de doação. Ok, então agora, com este ponto no coração, podemos escolher nosso ambiente, digamos, e com isso podemos influenciar nossos valores. Então, como isso nos beneficia? Vamos ver. Voltando ao exemplo da escola, em nossas opções eu posso tanto assistir TV. Originalmente eu uso outro exemplo, de brincar lá fora, mas isso não é mais
Vamos entre assistir TV e fazer o tema de casa. Então, assistir TV, fazer o tema de casa. Inicialmente, qual é a situação? Valor, custo, benefício. Assistir TV, valor fantástico. Não farei nada, eu sento lá, eu desfruto, ótimo. Custo, 10, mínimo custo, seja qual for. Benefício, 490. Ótimo benefício. Para fazer, em essência, nada. Fazer os temas, a tarefa de casa, digamos estudante que prefere não fazer os temas. Fazer os temas, então, valor 5. Assim que eu vejo neste momento. Ou seja, eu estou exausto, cheguei de casa, realmente não me sinto legal. Ou seja, não quero tarefas agora. Então o custo é muito alto. Tenho que deixar de ver TV, tenho que ir para o quarto, sentar, fazer os temas. Então, 195 negativo o benefício. Então, obviamente, eu vou escolher sempre TV. Todas as vezes eu vou chegar em casa e ver TV, todo dia. Como podemos influenciar isso? Bem, digamos que possamos influenciar estes números. Porque o que mais podemos influenciar? Nada. Não podemos influenciar como eu avalio, eu sei como não quero fazer tarefa e quero ver TV. Eu não posso mudar esses fatos. Mas talvez possa mudar minha avaliação deles. Então, digamos que eu tenha um ambiente, eu construo um ambiente para mim onde recebo um feedback positivo e ele começa a influenciar meus valores. Então, aqui eu estou num ambiente, esse é o meu bom ambiente. Bom ambiente. E começo a influenciá-lo, usando o ambiente de fora. Não posso fazer de dentro. Preciso que algo venha e mude a forma que eu avalio minhas opções. Então, digamos que eu escolhi meu ambiente de tal forma que ele age positivamente nos meus valores de fazer os temas. Por exemplo, eu começo a ler livros sobre pessoas que fizerem seu trabalho, que realmente eram ótimos estudantes. Eu começo a aprender sobre cientistas e matemáticos, historiadores, todas essas pessoas que são heróis na escola para mim. Você vê, digamos, o rapaz da casa do lado, que os pais compram um monte de coisa porque eles trabalham e estudaram muito. Então eu começo a aumentar, usando o meu ambiente, meu valor aqui. O valor de fazer os temas. E ao mesmo tempo o custo diminui. Por quê? Porque o custo tem relação com assistir TV. Mas agora, se eu sei que o valor de fazer os temas é alto, então assistir TV, então o custo cai. Porque o fator que causa é o sofrimento que eu faço ao não assistir TV. Então isso começa a ser reduzido. Então o que ocorre com o benefício? Ele sobe, sobe, sobe. E fica muito grande rapidamente. E, na verdade, quanto mais eficiente esse ambiente, mais eficiente e rápido esse benefício. Então, esse benefício começa a subir. Por exemplo, 10.000%. Até que um dia eu chego em casa e é absurdo que eu não faço os temas. Fique no sofá. Então você vê que o ambiente nos influencia especificamente para influenciar nosso valor. O benefício para nós doar chama-se tomar o caminho da luz. Portanto, eu quero acrescentar algo das palavras do Barro Sulam aqui. E eu só quero recapitular o que falamos até agora.
Só para recapitular, nós temos 15 minutos para toda a lição. Então, o que temos falado até agora? Então, nós falamos de todo este processo da criação em geral. Os 3 estados, somos criados inconscientemente, existência a partir da ausência, deixamos este mundo, e no período de tempo deste mundo começamos a nos desenvolver e vamos em direção a este propósito da criação. E queira ou não, nos movemos dessa forma. Então, se há livre-arbítrio, o que pode ser esse livre-arbítrio? É somente sobre acelerar e de forma prazerosa, junto com o propósito da criação, e senti-lo como um processo benéfico e prazeroso que se chama o caminho da luz, ou caminho da transformação, se quiser chamar assim, ou caminho do prazer e da luz e da transformação, chame como quiser, o bom caminho, em resumo. Ou seja, eu simpatizo com o propósito em que já estamos indo, em direção ao qual estamos indo já, como o Dani colocou no exemplo. Se começamos a querer a nos graduar, a nos formar, então os temas, ao invés de ser uma coisa difícil, é algo porque queremos, por exemplo. Isso tudo tem a ver com valor. E o mecanismo para mudar nosso valor, o qual deve ser o mesmo mecanismo onde realmente aplicamos nosso livre-arbítrio, ainda temos que entender exatamente onde, mas o local onde tudo ocorre. Onde aplicamos o livre-arbítrio, onde implementamos ele, onde entendemos ele exatamente onde se encontra, e o local, ou o mecanismo que realmente muda nossos valores é o ambiente. E eu diria que isso seria provavelmente a questão chave do entendimento do livre-arbítrio. Não há nada que eu possa escolher que não tenha a ver com os valores que recebo do ambiente. O Bao Sulam escreve sobre isso de forma muito bela aqui. Página 376, ok. No final da página, antepenúltimo parágrafo, ele diz: até mesmo determinar o tipo de prazer e benefício que recebemos está totalmente fora da própria escolha individual. Basicamente, ou seja, o que me causa prazer ou dor. Mas ele segue o desejo dos outros, ou seja, o que eu sinto como benefício, como prazer, vai de acordo com o meu ambiente. Em outras palavras, o que eles querem e não o que eu quero. Por exemplo, eu me sinto, me visto, falo como, ou seja, não de acordo como eu quero, mas de acordo porque os outros querem que eu me sente, me vista e fale como eles querem. Então tudo segue o desejo da sociedade, não o meu livre-arbítrio. E não meu próprio livre-arbítrio. E na maioria dos casos eu faço isso contra a minha vontade. Por exemplo, eu podia sentar aqui de pijamas, mas pareceria estranho. E vocês não me tomariam como um professor de Kabbalah ou uma pessoa sadia, sabe? Se você pensar das maneiras em geral, como todas as diferenças culturais que temos numa cultura, por exemplo, é legal sentar às 6 da tarde, tomar um chá e tomar tudo como algo sagrado. E em outro lugar seria beber um pouco de cerveja. E ambas as coisas podem ser consideradas coisas totalmente diferentes, aceitáveis ou não de acordo com a sociedade que estamos. E tudo que você possa pensar é formado completamente, desenhado em nós, por nossa sociedade, nossa educação, e juntos intitulamos isso como ambiente. O Baal Sulam e na Kabbalah chamamos isso a influência do ambiente. Essa influência é tudo, não é simplesmente as pessoas à sua volta. Também são os valores à sua volta e as pessoas. E se entendemos isso, é aí que reside o livre-arbítrio.
Ele ainda não diz exatamente como implementamos, atualizamos o livre-arbítrio, mas se ele existe, como estamos sempre motivados em direção ao prazer e à dor, a única coisa que podemos fazer é mudar o valor do que é prazeroso, o que é grande para nós. O que é dor e prazer, o que é bom e o que é ruim, etc. Isso pode ser feito somente através do ambiente. E como exatamente, outro mecanismo que estamos abrindo, que abriremos mais na próxima parte da lição. Então, só para mostrar algumas coisas e concluir, a ciência cabalística é, em essência, a capacidade de mover-se em direção à meta, entender as leis da natureza e ser capaz de avançar de tal forma onde já sabemos as consequências, porque alguém alcançou isso e nos diz, digamos. E desta forma, sabendo qual é a meta, eu posso avançar em direção a isso. E de novo, e supor é uma boa palavra, porque eles não falam que temos que acreditar nisso. Eles dizem, experimente isso e alcance isso. Como fazemos? E isto é algo muito importante na Kabbalah. Sempre enfatizar, que sempre enfatizamos isso, nessas lições, que a Kabbalah não é nenhuma forma de crença. Estamos aqui ouvindo, ok, alguém alcançou, então por que eu preciso alcançar? Não, eles dão uns métodos, eles nos dão um método, eles dizem, teste isso, experimente, esse é o conselho. Nós passamos por algo, e é isso que descobrimos, etc. E se você passar pelo mesmo experimento, você vai começar a sentir isso, aquilo outro. E este é o processo que fazemos. Ok, então vamos ver se isso ocorre, mas enquanto isso, vale a pena que toda essa lição que falamos, toda essa questão de livre-arbítrio e ser capaz de influenciar seus desejos, não é especificamente da Kabbalah, é apenas um fato. Como a vida funciona. Não é nada especial. É necessário que saibamos isso para avançar de forma mais eficiente, porque se entendemos as leis da psicologia, como tudo funciona, seremos capazes de avançar mais. E, na verdade, esse princípio vai ser aplicado em tudo. Se você quer ser um montanhista, vá com montanhistas. Eles vão se tornar o melhor montanhista, alpinista. Qualquer ambiente que você estará, em que você entrará, começará a lhe influenciar de forma direta. E a mesma coisa com tarefa e qualquer outra coisa. A diferença aqui é que você recebe a opção de escolher um ambiente que te levará à meta da criação. Então, essa é a chave aqui. Então, exercitar o livre-arbítrio aqui é benéfico, mais eficiente, porque assim sabemos para onde estamos indo. Se você quer ser um bom alpinista, isso não vai te levar para a meta da criação. Ainda temos que passar por todos os sofrimentos para alcançar esta qualidade de doação. Você pode continuar subindo montanhas. Sim, sim. Sim, se você quer subir montanhas, tudo bem. Isso é saudável, é ótimo. Adrenalina, etc. Nada de errado. Bom, o que mais temos para dizer? Não. Eu estava falando isso porque pode ter amigos alpinistas, né? Para que eles podem começar. Ótima pergunta, que sempre me incomoda. Quando eu começo a entender este mecanismo da livre-arbítrio. Se eu não tenho livre-arbítrio, em momento algum, então, como posso escolher meu ambiente? Isso também é uma escolha, escolher o ambiente? Bem, mesmo que... E nós falamos de toda a lição disso. Eu, a Saf, vocês. No final das contas, nenhum de nós, na verdade, acredita que não temos livre-arbítrio. Sim, mesmo que tenhamos provado. Não, foi incrível. Eu tenho essa mesa ABC, tudo isso, custo-benefício, isso é mostrado como um fato. Eu automaticamente escolhi um benefício maior, porque eu sou 90% para doação. Isso seria bom. Não, da recepção, não doação. Então, por que eu não acredito nisso? E, na verdade, não podemos acreditar. Eu sei isso por anos. Mas até hoje não acredito. E agora posso fazer o que eu quiser. Pegar o microfone, ir para lá, posso pular nessa mesa, posso mover papéis, fazer o que eu quiser.
Então me parece que, na verdade, eu tenho livre-arbítrio. E esta liberdade tem relação com a nossa percepção da realidade, tem relação com a nossa sensação do futuro. Porque o futuro, para todos nós, da nossa perspectiva, cresce nessas todas as opções que podem ocorrer. Então eu vou desenhar esse diagrama nos próximos segundos e depois voltamos semana que vem. Então este é o passado, este é o presente e este é o futuro. Todas as opções que eu posso tomar. Ok? Futuro. Nós sempre estamos aqui. Da nossa perspectiva, isso pode ir em qualquer forma possível, mas o que é engraçado é que nós, se notamos e olharmos para trás, essa é uma linha simples. Certo? Então, como pode, a escolha que fazemos aqui, sempre fazemos da melhor forma, melhor escolha possível, teoricamente, naquele momento. É o que pensamos. Pensamos que sempre escolhemos da melhor forma possível naquele momento. Então, uma vez que chegamos no fim, vamos ver esse diagrama aqui. Então, uma vez que chegamos no fim, esta barreira e começamos a subir, podemos olhar para trás e vemos que há uma única linha. Então, a pergunta continua. Se não podemos escolher nada, como podemos escolher nosso ambiente? E a resposta é, porque achamos que podemos. É uma ilusão. Achamos que temos escolha. Neste momento, olhamos para o futuro e digo, eu posso escolher o que eu quero. E esta ilusão é a chave para avançar junto com o caminho fácil. Então, passamos pelos mesmos processos, mas o fato que me parece que eu escolhi fazer o meu tema nessa analogia, então tudo torna-se mais fácil. Então eu passo pela mesma coisa. Mas, devido à minha escolha, tudo é mais fácil. E estamos próximos do fim. Eu gostaria de talvez dar uma tarefa aos amigos, de uns temas. Tarefa para a próxima lição, que é simplesmente pegar esses componentes, eu e o ambiente, o livre-arbítrio, e tentar ler algo do artigo. Podemos usar isso. Ninguém vai checar se você realmente pegou coisa do artigo, mas tente agora, nas suas palavras, como isso realmente funciona. Tente responder essa pergunta. Como o livre-arbítrio é praticado através da escolha do ambiente. Há alguns elementos aqui que ainda precisamos esclarecer, certo? E alguns de vocês, amigos, já tocaram nisso nas suas perguntas. Não vamos falar isso, mas alguns já perguntaram. Espera um pouquinho. No final das contas, eu escolho a espiritualidade como escolho qualquer prazer. Então isso não é egoísta também? Pode ser? Não sei. Há outro conceito a propósito, amigos. Algo chamado luz que corrige, que falamos. Como isso entra na equação? Então o seu tema para a próxima semana é: tome um tempo para pensar como o livre-arbítrio é implementado na escolha do ambiente. E vamos ler os anúncios e com isso concluímos. Próxima lição, domingo, 7 de agosto. O tópico será o projeto de toda a criação. Vamos falar como as 4 fases da luz direta, vocês já estão familiarizados. Descreve o desenvolvimento do prazer, dor, vergonha e como refletem e interagem entre as forças de recepção e doação. Ótima lição com a Viu e o Dani. Isso domingo. E como sempre, amigos, suas perguntas são importantes para nós. Mandem ao fórum, é o local para vocês ampliar o assunto, receber respostas. E é isso, nos veremos na próxima aula. E até lá, esperemos que façamos boas escolhas. Tchau, tchau, amigos.